Antes de começar o vídeo, eu tô aqui pra apresentar vocês o Destravando o Iceberg. É um curso totalmente online, onde você vai aprender a construir um canal Dark do zero. E com tudo isso, você vai aprender a monetizar ele e ganhar dinheiro com ele. Tudo isso por apenas R$ 77. É isso aí que você tá ouvindo, R$ 77. Então, se você quer parar de trabalhar para os outros e criar a sua própria empresa, o seu próprio empreendimento, venha para Destravando o Iceberg. Não perca essa oportunidade, porque é acesso limitado, as vagas são limitadas e daqui a pouco acaba e você acaba perdendo essa oportunidade. Tudo isso R$ 77. Ah, o acesso é vitalício. Então você vai ter esse conteúdo para sempre, para poder revisar e aplicar novamente. Eu preciso falar um negócio para vocês aqui. Eu odeio teoria da conspiração. Isso não me pega. Eu sou um cara assim que eu vou muito no fato, eu faço as minhas leituras, as minhas análises e tal, mas eu não. Eu sei que o torcedor muitas vezes, né, gosta daquela provocação. Ah, caiu o Pix. Ah, o cara estava comprado, não sei o quê. Eu, como jornalista, né, embora também seja torcedor, também faça. Entre também um pouco nessa onda, né, da provocação que faz parte do futebol, eu preciso ter uma certa responsabilidade aqui desse lado. Então eu não gosto desse tipo de coisa. Eu realmente não sou adepto disso. Eu sei também, e isso aí é um outro lado da história, de que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele tem critérios questionáveis, que muitas vezes já questionei. Muitas vezes também sabemos que há, e isso infelizmente há, julgamentos políticos e não necessariamente técnicos, tá bom? Dito isso, eu fiquei realmente impressionado com a punição que aconteceu com alguns envolvidos depois do derby do último final de semana. Não estou dizendo aqui que tem má fé, não estou dizendo que teve algo orquestrado, só que é um modus operandi diferente. Eu realmente não estou acostumado com isso, com esse volume de punições e essa rapidez no julgamento e na punição. Isso realmente não é normalmente que acontece. Então eu preciso relatar isso para vocês, tá bom? Vamos lá. O primeiro que tem isso, né? O derby aconteceu no último domingo e o julgamento foi na sexta-feira. E como teve rodada de Comebol, né, no meio da semana, com Sul-Americana e Libertadores, não teve nenhuma outra rodada de Campeonato Brasileiro. Então a última rodada do Campeonato Brasileiro foi justamente quando Palmeiras e Corinthians se enfrentaram na Neoquímica Arena. Antes da próxima rodada, da rodada subsequente, que acontece neste final de semana, já aconteceu o julgamento. Isso não é praxe. Isso não é comum. Normalmente o tribunal se arrasta muitas vezes, tem a denúncia que é oferecida, o julgamento muitas vezes não tem data, demora para acontecer, às vezes ocorrem 2, 3 jogos no meio do caminho e aí depois vem o julgamento e aí, como alguns jogos já passaram, você vai entendendo se as punições automáticas, né, as suspensões automáticas já aconteceram e tudo mais. Nesse caso não deu tempo. Não deu tempo do Corinthians entrar em campo de novo e ele já tem uma punição. Eu só estou relatando fatos aqui, tá? Eu sei que eu cubro o Corinthians, eu sei que eu tô mais em cima do Corinthians, mas eu confesso para vocês e juro para vocês, eu não tô aqui fazendo juízo de valor, falando que tem conspiração, não tô falando nada disso. Estou relatando apenas fatos. E agora vamos para os fatos dessas punições que envolveram profissionais do Corinthians. O André, que fez aquele gesto obsceno, eu sabia que é um caso de punição por expulsão, enfim, tá lá no CBJD, tá na regra do jogo que ele não pode fazer aquilo. Ele foi expulso no campo. O que lhe concede uma suspensão automática por um jogo. Ok? Só que aí ele foi julgado antes de cumprir essa suspensão automática de um jogo. E ele pegou um jogo de suspensão. Só que, como ele não cumpriu a automática e existe uma brecha no regulamento que tem a ver exatamente com essa punição automática, que se ele já tiver cumprido, você deduz essa pena dessa suspensão automática, como ele não cumpriu ainda a automática, é provável, o Corinthians vai ter que confirmar isso, que ele cumpra a automática diante do Vitória e pegue mais um jogo de suspensão. Então, o André deve suspender o Corinthians por 2 jogos. Contra o Vitória
e na próxima rodada, que é contra o Vasco na Neoquímica Arena. Vamos para as outras punições. O Mateuzinho foi expulso por ter dado um soco no Flaco Lopes, foi expulso no campo. Inclusive o árbitro deu um segundo amarelo, foi chamado ao VAR, viu que era uma agressão, uma conduta violenta, passível de vermelho, foi lá, trocou o cartão. E olha como tem diferença isso, porque aí ele tira o amarelo e dá um vermelho direto. Vermelho direto dá a suspensão automática, como o segundo amarelo também daria. Só que como a infração dele foi mais grave, no julgamento ele foi denunciado num artigo superior, um artigo de 4 a 12 jogos de suspensão. Ele pegou 4 jogos. Só que ele não cumpriu a automática ainda, mas não tem essa brecha que tem no artigo em que o André foi denunciado. Então a tendência é que ele suspenda contra o Vitória mais 3 jogos, tá? Se o Corinthians não conseguir reduzir a pena, cabe recurso, efeito suspensivo, aquela coisa toda. Então, Mateuzinho fora contra o Vitória e mais 3. André deve ficar fora contra o Vitória e contra o Vasco. Hugo Souza. Cara, eu já me manifestei sobre isso. Eu acho que não pode virar zona, né, do jogador chegar no microfone e ficar falando de todo mundo. Eu condeno super isso, sou um cara que mais defende a arbitragem. Agora, dentro do que a gente estabeleceu como convencional no futebol, o Hugo Souza, na minha opinião, não falou nada demais. Nada do que não é dito em todas as entrevistas do Abel Ferreira, do Zubeldia, de qualquer técnico que possa pegar aí. Ok, uns falam mais, outros menos, mas, cara, a gente vê isso o tempo inteiro. A gente vê dirigentes, então. Ok, dirigente não entra em campo, mas você vê punição para dirigente? E o Hugo Souza pegou 2 jogos de suspensão por, segundo o artigo que ele foi denunciado, atacar a honra da arbitragem. Quando ele disse, os caras estão apitando só para um lado. Pô, na moral, eu já vi declarações muito mais fortes, mais graves de outros personagens da bola. O João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, chegou a dizer em determinado momento que havia um sistema impedindo o Palmeiras de ser campeão brasileiro. Então, assim, eu já vi coisas muito mais graves. Isso mudou a partir de agora? Tipo assim, a partir de agora, ninguém pode falar sobre arbitragem e a gente vai ter denúncia e julgamento e punição de uma maneira rápida como aconteceu? Ok, aceitamos isso. Então, vou acompanhar isso atentamente para saber se depois dessa rodada, qualquer jogador, qualquer agente do esporte que reclamar da arbitragem, e não é só atacar a honra, tá? É criticar a arbitragem, como fez o Hugo Souza, de uma maneira até corriqueira. Vamos ver se na terça-feira vai ter um julgamento já para suspender o cara para quarta. Porque é o que eu espero. Eu de verdade, gente, eu não tô aqui passando pano ou defendendo o Hugo Souza. Eu tô entendendo que me parece um pouco exagerado e abre um precedente, porque você vai ter que manter esse critério. E como a gente sabe que no Brasil é sistemático criticar a arbitragem, o que muitas vezes eu não concordo com o tom e o conteúdo, mas se convencionou. Isso é normal. Ou vai mudar a partir de agora? Então, ok, houve um decreto de moralizar o futebol brasileiro em que ninguém mais pode falar da arbitragem. Beleza, então fechamos agora. Tá bom, ninguém pode falar mais nada e depois dessa punição do Hugo Souza, não teremos mais declarações contrárias à arbitragem. Ou então, vamos suspender todo mundo. Beleza. Vamos ter coerência. É isso que eu vou cobrar a partir de agora. Só que isso impacta diretamente no jogo, né? Porque o André já estava suspenso. O Mateuzinho já estava suspenso. O Hugo Souza viajou para Salvador. E ele tá achando que vai jogar. Mas com o julgamento, o que vai acontecer? Se o Corinthians não conseguir efeito suspensivo, quem joga é o Cauê. Não é o Hugo Souza. Que vai pegar 2 jogos, Vitória e Vasco. Tá? Anota essa. O Breno Bidon foi denunciado também por conta daquela confusão no túnel. Eu realmente não vi o Bidon nas imagens que foram disponibilizadas. Enfim, por ato desleal ou hostil. Ele foi absolvido. Como, né? As imagens são muito inconclusivas para qualquer coisa ali naquele momento. Mas enfim. O Luiz Fernando, que é preparador de goleiros, por participar do tumulto, foi absolvido também. E o Corinthians,
E aí tem um agravante, realmente, porque o Corinthians é o mandante. Então ele é o responsável pela praça do desporto, pela praça do jogo. Ele foi punido de várias maneiras, tá? R$2.000 por atraso no reinício do jogo. Multa de R$10.000 por um drone que mostrou lá um porquinho de pelúcia que desceu lá no gramado e tudo mais. Por uma pipa que também desceu, com uma linha de pipa lá, R$20.000. Desculpa, R$10.000 é pelo drone e pela pipa. R$20.000 pelo tumulto depois do jogo, que não foi protagonizado somente pelo Corinthians, mas, repito, como o Corinthians é o mandante, tem esse agravante. É ele quem arca com ele que preza pela segurança do espetáculo na sua casa. E como teve o tumulto, o Corinthians acaba pagando o pato. E aí tem um agravante muito sério aqui, que é realmente a perda de um mando de campo de uma partida por conta de um torcedor que deferiu uma injúria racial contra o goleiro Carlos Miguel. Esse tumulto também, ele ocasiona numa multa de R$80.000, tá? Então, 80 mil do tumulto, 80 mil e a perda do mando pela injúria racial, 20 mil pelo tumulto, 10 mil do drone e da linha de pipa e 2 mil pelo atraso no reinício de jogo. Dá R$112.000 de multa, que para um clube de futebol é um valor irrisório, mas essa perda do mando de campo, que tem a ver com a injúria racial, ela é grave, porque o Corinthians, a gente sabe, é um clube que defende e muito a causa antirracista. O clube está solicitando apoio, se manifestou nas redes sociais em apoio ao jogador, né, que sofreu uma injúria racial. Está tentando identificar o autor, porque isso atenua a pena no julgamento, só que o julgamento foi tão rápido que, até onde eu sei, não deu tempo do Corinthians identificar o autor da injúria racial. É um clube que tem práticas totalmente contrárias a isso, né? É um clube que defende a causa antirracista, mas enfim, esse é o risco quando você tem um torcedor lá dentro do campo de jogo que comete um crime, como uma injúria racial, e que acaba penalizando o clube por conta do seu ato. E é por isso que todo mundo em campanhas proclama que, se você vê essa situação, você denuncie, você chame a segurança do estádio, o policiamento, para que essa pessoa seja responsabilizada, retirada de onde ela está, para que o clube não sofra consequência. Porque aí você vê, né? Torcedores que não têm nada a ver com isso, que não cometeram esse tipo de ato, estarão penalizados por ver o seu clube perdendo o mando de campo por conta de um cidadão. E isso é grave, isso o Corinthians tem que ir atrás para descobrir, para identificar quem foi o cara e depois, né, que o tribunal seja sensível, né, se houver a identificação, para não punir o CNPJ e sim o CPF, tá? Fechando essa questão, cara, em relação aos jogadores, 4 jogos para o Mateuzinho, 2 jogos para o André, né, porque ele pega um, só que ele não cumpriu a automática ainda, então são 2. 2 jogos para o Hugo Souza, por conceder uma entrevista absolutamente normal. E com isso, a gente tem alguns jogos aí do André e do Mateuzinho e o Hugo Souza fora do jogo contra o Vitória, cara. Então vamos lá, vamos tentar projetar esse jogo, essa escalação do Fernando Diniz, que não ia conseguir repetir o time por conta das suspensões já sabidas. E agora perdeu até o goleiro titular, se o Corinthians não conseguir reverter com efeito suspensivo, esperando um novo julgamento, até esse sábado, 8 da noite, diante do Vitória. Cauê no gol, ou Hugo Souza, né, se o Corinthians conseguir. Pedro Milans na direita, Matheus Bidu na esquerda, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique os zagueiros. Meio de campo, Ranieri, Matheus Pereira, ou André Carrilho, ou Alan. Apostaria no Matheus Pereira. Pela minha ideia. Não pelo que o Diniz vem fazendo. O Diniz vem colocando o Alan hierarquicamente na frente do Matheus Pereira. Mas eu iria de Matheus Pereira. Então fica essa dúvida do substituto do André. Bidon, Garro, Kaique e Yuri Alberto. Lembrando que o Caio César está relacionado, então ele está de volta.
pode entrar no segundo tempo, né? Ele se recuperou da sua lesão muscular na coxa direita, e o Fabrício Angileri, que teve um estiramento na coxa esquerda, também foi relacionado para o jogo. Tinha uma ideia de que ele pudesse voltar só na semana que vem. Então são 2 reforços que o Diniz vai ter, pelo menos no banco de reservas. Este é o mesmo time que o Diniz vem escalando para o Corinthians tentar buscar esse resultado fora de casa, que seria fundamental. O Corinthians é 16º na tabela, tem 11 pontos ganhos. Se vencer, escala a tabela, porque tem muito time com 13, 14 pontos ali. Seria fundamental uma vitória sobre o Vitória.